Olá pessoal, vamos falar de um assunto que não poderia deixar de ser falado nesse momento, quando faltam aí menos de um mês para a votação, dia 2 de outubro. Que mentalidade e estratégia é essa que estão sendo adotados por aqueles que estão no poder há tanto tempo, 18 anos e meio aqui no Acre, especificamente na capital, e também em relação aos oposicionistas ao modelo petista de governar? A oposição está de fato unida? Eu recebo nos estúdios da acretv.net, com muito prazer, o professor Euclides, que ele é professor universitário e cientista político, exatamente para tentar tirar algumas dúvidas que não são minhas, mas dos internautas, daqueles que acompanham a nossa emissora online. Obrigado por ter aceito o convite. Professor, a oposição está unida a partir de agora? Pela primeira vez a gente tem dois senadores de oposição no mesmo palanque, né? Nós temos a Eliane Sinhazique, que tem 7 partidos aliados, e temos o Marcos Alexandre, que tem 15 partidos aliados. Se a gente avaliar a densidade eleitoral dos partidos que apoiam a Eliane, é muito maior na capital e no estado do que propriamente esse grupo político que avalia, que apoia o prefeito candidato à reeleição. Como é que o senhor vê essa configuração toda? Bom, essa eleição é uma eleição diferente. Esse espectro político partidário eleitoral ele vem se modificando, e eu acho que essa eleição municipal, ela de certa forma materializa um processo que já vem se dando aí nos últimos pleitos. Essa eleição ela é caracterizada por nomes. As legendas partidárias elas vão ter pouco efeito no processo de decisão do voto. Essa avaliação que eu faço. Primeiro, independente do atual prefeito ter um leque de alianças de 15 partidos, esses partidos, do ponto de vista eleitoral, de densidade, eles associam muito pouco. O que está em jogo, na verdade, é o interesse, entendeu, em se manter uma estrutura de poder que vem atendendo aos interesses de grupos e setores da sociedade criana, mas que não tem muito a ver com um processo que já foi histórico, de partidos mais fortes, que se engajavam na esquerda ou na direita do Acre por questão de princípio e plano de governo, e hoje o que você vê são lideranças que têm o controle da máquina partidária, e são essas lideranças, na verdade, que estão conduzindo o processo de coligação, tanto de um lado quanto do outro. Agora, é claro, do lado da Eliane Sinhazique, que também o apoio do PMDB talvez seja o partido que traga dentro desse processo aí uma densidade maior, até porque a Eliane é do PMDB, os demais partidos, eles também vão seguir essa mesma linha, ou seja, eles encontram talvez na candidatura da Sinhazique uma possibilidade de mudança, mas não uma mudança estrutural também. Nós não estamos falando de uma eleição que tenha propostas muito diferentes, que vão, por exemplo, radicalizar a forma de governo. Melhorar a vida do povo. O que pode haver são melhoras circunstanciais, setoriais, mas não há um projeto, nem por parte do Marcos Alexandre, que não tem interesse nenhum em mudar, digamos, o que está aí, porque eles avaliam que tem dado certo nas últimas eleições, então aqui e acolá faz uma correção, mas não há nenhuma proposta, digamos, que radicalize a forma de enxergar a política, que radicalize a questão da democracia, a participação popular, a forma de governar a cidade. A Eliane vem com algumas ideias, mas são ideias também que são complementares a uma estrutura de poder que já está aí também. Então eu considero assim, a administração do Marcos Alexandre é uma administração, no popular, pão com ovo. No popular a gente diz assim, é uma administração pão com ovo, tapa buraco ali, tapa buraco aqui, inaugura uma crechezinha ali, um posto aqui, mas não traz nada de diferente. Por outro lado, ele vem colhendo resultados positivos desse A que se deve isso? Nós somos uma população... Apesar de ser pão com ovo, colhe... Porque a gente não tinha nem pão com ovo, né? Se você pensar bem, a cidade de Rio Branco, ela é uma cidade que tem sérios problemas. Então qualquer coisa, a Eliane Sinhazique, se ganhasse a eleição, qualquer movimento que ela fizesse, o mínimo que ela fizesse, ela ia ser provavelmente no primeiro ano muito bem avaliada. Quer dizer, nós estamos falando, na verdade, de um eleitorado muito carente, que vem se contentando com as migalhas que os governos do PT têm dado a ele. Isso passa pela cultura local também. Passa pela cultura, por uma economia que... falsa de senso crítico também? Também, educação, a economia que não gera emprego, uma economia que não consegue, por exemplo, agregar outros grupos políticos, entendeu? Ela fica muito voltada nessa relação promíscua entre a sociedade, os empresários, essa população que não tem emprego e de repente consegue um emprego no governo. Então essa relação... Isso vai e desce, então um pouco.
E as pessoas às vezes abraçam essas candidaturas, aí, o apoio ao governo, muito mais em defesa da sua sobrevivência. As candidaturas de Raimundo Vaz, do PR, e de Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, são meras coadjuvantes. Não acrescentam absolutamente nada no processo político. São pessoas que estão aí colocando seus nomes por interesses que vão além, são outros não, o de apresentar uma proposta viável, ou seja, uma participação efetiva. Desgastado em razão do processo de impeachment de Dilma Rousseff e dos escândalos da Operação Lava Jato, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores terá nestas eleições, aqui no Acre, especificamente em todo o país, quase metade dos candidatos a prefeito em comparação a 2012. Candidatos a prefeito pelo PT em parte do país e principalmente aqui no Acre, eles têm trocado o tradicional vermelho, né, que tem dado tanta visibilidade às suas campanhas em eleições passadas, por outras cores. Aqui no caso o laranja está prevalecendo, né? E também eles têm abolido o símbolo maior do partido, que é a estrela. Eu pergunto ao professor, é uma estratégia que pode dar certo ou uma fuga pensada e planejada para dissociar os escândalos, isso eu falo de nível nacional e alguns locais também, da imagem dos candidatos nestas eleições? Grande. Isso faz parte de uma estratégia porque no momento preciso em que o PT então sofre esse processo de desmoralização nacional, a estratégia funciona no seguinte sentido, porque ao retirar as cores, a estrela, manter só o 13, você tem do outro lado uma pessoa que é agora conhecida e que já não precisa, né, nem por bem nem por mal, de se usar desses artifícios, esses símbolos que fizeram o PT levar eleições para o segundo turno e às vezes até a vitória. Então isso faz parte de uma estratégia que até o presente momento, se nós analisarmos o desempenho do candidato, ela tem tido sucesso. Agora, cabe, no caso da outra candidatura, que é da Laiane Zianzic, desconstruir essa, que é uma farsa, porque o Marcos Alexandre é PT. Que percentual, na sua opinião, uma pesquisa séria poderia dar para a Eliane para que ela possa levar a eleição para o segundo turno? Olha, ela teria que ter acima de 32%. O voto dos evangélicos sempre foi fundamental e determinante em todas as eleições. Depois de tantos escândalos, professor, impeachment, denúncias a Lava Jato, tudo isso, os evangélicos eles poderão fazer uma autocrítica e de repente reavaliar seus conceitos já para essa eleição de 2016? Olha, o eleitorado evangélico, ele é um eleitorado provavelmente conservador, né? Então, quando você fala de um eleitorado conservador, você crê que há uma parcela bastante significativa nesse eleitorado que vota segundo valores éticos, morais que eles comungam, né? A gente pode concordar ou não concordar. Mas também existe uma outra parcela de eleitores que são evangélicos, mas que também apostam numa decisão mais racionalizada, né? Ou seja, os benefícios que estão recebendo, se é interesse ou não a manutenção de determinado grupo político no poder. Então, na verdade, a constituição desse voto, a estrutura desse voto, ela tem um pouco de tudo. É muito difícil você dizer, por exemplo, que baseados em valores éticos, morais republicanos, todo eleitor evangélico irá votar contra o governo, não. Você vai ter uma parcela que vai realmente fazer essa decisão e a outra muito significativa que vai optar pela manutenção do governo ou não, baseado em critérios que são bem mais racionais do que a fé. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande prazer. Olha, você acabou de assistir uma das entrevistas mais impactantes, mais esclarecedoras sobre o processo político. A gente, infelizmente, não tem tanto tempo, mas eu tentei resumir o máximo para tentar levar a você uma visão científica e sem igual do professor aqui que esteve com a gente na acretv.net. acretv.net, a sua TV na web. Acesse